pergunta, vocês sabem como é que eu fico, né? Perguntando para Deus. Porque eu admiro quem é organizada. Eu conheço pastoras e igrejas que já está tudo certo. Eles já sabem o tema, a decoração. Aqui nem decoração a gente tem. Não dá para ter decoração porque eu não sei quem nós vamos ministrar. Entendeu? Aí eu fico assim, às vezes até eu quero ser organizada. Porque eu queria fazer uma arte bem bonita enquanto eu vou... Mas não consigo. Deus trabalha comigo nos 45 do segundo tempo. É assim, é na dependência. Eu acho que se eu me tornar uma mulher muito segura, eu não vou conseguir caminhar com Ele. Eu preciso estar sujeita àquilo que Deus está fazendo. E eu perguntei a Deus qual é a palavra, e Deus não falava. E eu fui chateada para o meu lugar secreto. Falei, ei Deus, eu tenho um monte de mulher, eu quero ministrar uma palavra. E Ele falou, mas eu quero ficar contigo. E ali orando, e me veio muito isso, uma mulher curada cura. Eu falei, não Deus, isso não. Porque vocês já viram como é que está no Brasil? É ministério curadas para curar, curadas para não sei o que. É conferência de mulheres curadas para curar. É tudo. E quando eu vou ministrar por aí, eu fico assim, Deus, o que o Senhor quer? Não, fala sobre cura. Eu falo, meu Deus, de novo. E eu falei, trazer uma mensagem dessa de cura novamente. Eu falei, Deus, é chover no molhado. E Deus falou, não, tu não está entendendo. Existe um processo após a cura que muitos esquecem. E eu queria falar sobre isso, sobre um processo de após a cura, de quando Deus nos toca, de quando Deus nos cura. Por que Ele nos cura? Por que Deus tem falado tanto no Brasil sobre cura? Por que Deus tem levantado ministros e ministras que falam sobre cura? E parece que eu vejo o Brasil como uma grande videira, um grande lugar que estava plantada algumas figueiras. E Deus parece que deu uma voltinha na sua videira e olhou uma figueira estéril. E Ele falou, ei, eu quero mudar a história dessa figueira. Vocês conhecem essa palavra? Que Ele olha e diz, ela era estéril, eu quero que ela dê frutos. E parece que Deus andou ao redor das mulheres especificamente. Porque a figueira fala de doçura. A mulher representa muito isso. Vocês vão entrar aqui hoje na igreja, vocês estão vendo, é um cheiro, é um perfume, é uma coisa. É uma leveza. Aqui pelo menos é, né? Porque em casa só Deus sabe quem é você, né? Mas aqui você é doce, você é querida aqui na igreja. Pegar o seu lugar não tem problema. Deixa o seu marido. E aí, seu filho, né? Quando sai, você já teve uma experiência assim de que você chegou visita e você está bem querida? Você está bem legal com a visita, com os filhos. Os filhos querem fazer tudo quando a visita está lá, porque você não vai brigar daquele jeito. Aí você já esqueceu que a visita estava lá e você já soltou aquela voz. O que eu disse para você? O que eu disse para ti? Então, já aconteceu comigo. Mas aqui, se você vai ver com os homens, meu Deus, de outro dia eu vim, eles são, né, bem na deles, assim, não tem muito contato, mas a mulher, ela carrega essa doçura. Vai ver no ambiente de trabalho, o ambiente do homem é prático, simples, a mulher sempre vai ter lá um vasinho de flor, a fotinho da família, é coisa da mulher, essa doçura. E parece que Deus quis dar uma volta ao redor das mulheres da nossa nação e trazer cura e restauração. E durante todos esses anos, essa tem sido a nossa mensagem, sabe? Quando a Abba Pai nasceu, essa foi a mensagem que Deus deu para nós. Por favor, Deus falou conosco, estabeleça um lugar de cura. Tem muitos filhos meus que estão cansados em casa, não querem mais congregar, estão feridos, desistiram da igreja, desistiram da noiva, não acreditam mais nela. Eu quero estabelecer um lugar de curar corações, de trazer esperança novamente. E essa foi o chamado de Deus para a nossa vida. E nunca se viu, né? Como eu falei, tantos seminários, ministérios com esse nome. E realmente Deus deu essa volta. E justamente porque, sabe, é melhor quando nós estamos feridos. É melhor que nós nos submetemos aos processos do que funcionar ferida. Sabe, é melhor ser retirada de algo e ser guardada. Você já viu, quando você está gripada, você trabalha igual, não é? Seu marido gripado, só Deus sabe. Mas você gripada, nada mudou na sua vida, não é assim? É um lencinho para segurar a coriza e bora. Você está com aquela cara assim, mas você cozinha, você limpa a casa, você faz tudo. O Telmo diz que Deus deu a gripe para a mulher, como é que ele fala? Não, Deus deu a dor de parto para a mulher para entender o que o homem sente na gripe. Depois vocês falam com ele, fala isso para mim. E aí, ele disse, não, Deus deu a dor de parto para a mulher, ela entende o que é um homem gripado. Eu falei, ai.
melhor, mas existem algumas coisas que você talvez já ficou doente com algumas coisas que impossibilitou realmente você de trabalhar, de funcionar. Não tinha como, você tinha, igual assim, eu acho engraçado quando aquelas mulheres que são bem trabalhadoras, se metem em tudo, faz tudo, não para pra nada, não descansa, dorme 4 horas, acorda arregalada assim, ó. Eu fico de cara. E elas não precisam de muito tempo de sono, elas são elétricas, quando uma pessoa dessa quebra um pé, só Jesus sabe. Eu já vi pé soldado até errado. Esses dias tinha uma moça, ela estava com o pé torto. Eu falei, o que é? Que eu não parei para o meu pé. Colou errado. Eu falei, misericórdia. Fazer uma cirurgia para consertar. Mas sabe que às vezes Deus nos para com o propósito de nos curar. O parar é importante. O pior é funcionar. Sabe, eu sempre digo assim, ó, que líderes feridos fazem mais estrago na vida do que estão sendo confiados nas suas mãos do que a ausência de liderança. A gente fala aqui dos grupos de convívio, né? Os nossos grupos de convívio estão abarrotados. Tem muita gente nos grupos. E a forma que a igreja tem de caminhar, de pastorear, é nos grupos de convívio. E de vez em quando me chama uma pessoa de um lugar que ainda não tem um grupo, fala, ai pastora, coloca um grupo de convívio aqui. E a gente poderia convidar pessoas e colocar lá, mas a gente prefere que levantar líderes maduros, líderes curados, sarados, porque eu sei que eles vão reproduzir conforme aquilo que eles são. A Bíblia mesmo diz que nós reproduzimos conforme a nossa espécie. Quem nós somos é aquilo que nós reproduzimos dentro da nossa casa. Você sabe que tem filhos que são muito parecidos com você. Você sabe que não é o que você fala, é o que você faz. Por isso, tratando de liderança, é melhor não ter líder do que ter um doente, porque isso é devastador. Quantas pessoas não querem mais entrar na igreja, não querem mais saber de nada por conta disso, por causa de feridas. E nós sabemos o quanto milhares de pessoas foram feridas por líderes imaturos, despreparados ou machucados. Nós sabemos disso. Quantas barbaridades foram feitas, quantas coisas foram ouvidas. Mas sabe, eu vejo Deus levantando uma liderança nova no Brasil, levantando uma liderança curada, uma liderança que não ama a exposição, mas uma liderança que ama estar com Ele. E essa liderança vai sarar muitos corações. E olha, mas todo esse movimento de cura gerou mulheres curadas, posicionadas e prontas para viver a próxima estação. Estar ciente do que você tem vivido vai te ajudar a caminhar nesse novo tempo, sabe? Igual eu estava, essa outra semana eu estava meio triste, assim, falando, ai Deus, parece que eu estou desconectada, eu não quero. E aí depois eu entendi porque eu estava com aquele sentimento. Eu ia para Deus com aquele choro, e Deus falava, ei filha, já te dei vestes de alegria, eu já derramei sobre ti, sai desse lugar. Sabe, outro dia eu fui falar para Deus, fui orar, né? E a gente começa se arrependendo, oh Deus, né? Minha vida, oh minha vidinha, né? E aí Deus falou assim comigo, ei filha, entra no arrependimento, mas corre para os meus braços, corre para ficar comigo, porque o que eu tenho feito na sua vida, aquilo que eu vou fazer, você ainda não sonhou. Nós estamos acostumados a ouvir só de Deus, só isso aqui, ó. E parece que Deus, Ele está levantando um clamor diferente no Brasil. Tem uma palavra que diz assim, eu toquei lamento e vocês não choraram, mas eu toquei também música de festa e vocês não dançaram. Nós precisamos entender os céus, ouvir os céus, para estarmos nesse lugar apropriadas. Você já viu? Igual agora, eu estou numa correria, porque nós estamos aqui, ontem deu quase 40, deu 40, né gente, ontem, calor era aquele. Eu falei, Deus, todas as pessoas que não têm ar-condicionado, Pai, em nome de Jesus, dá condições, porque eu fiquei, Senhor, que situação, já não é mais uma questão de luxo aqui, pelo menos em Criciúma, quem mora aqui sabe, é muito quente a nossa cidade. E aí, só que eu já estou fazendo as minhas malas, eu vou para um lugar que está nevando, está menos 10, menos 5. Aí como é que eu penso? Ontem eu estava organizando algumas coisas, eu não conseguia parar para pensar. Daí eu fui tentar comprar uma malha que fala que é aquelas térmicas. Começou a me dar uma zica dentro da loja. Ela começou a mostrar, G, aquilo começou a me dar um negócio. Estava 40 graus. Como que eu boto eu me imaginando com aquela malha, eu saí sem comprar. Amanhã eu vou ter que voltar lá, comprar. Eu não consegui, porque a estação não é essa. Se você está aqui hoje num calor desse, toda encasacada, você vai estar completamente desconfortável com a estação que você está. Está me entendendo? Nós precisamos aprender a entender qual estação nós estamos em Deus.
é a estação de choro, é a estação de entregar, é a estação de dar tudo que nós temos, então nós estamos de todo o coração. Mas se a minha estação hoje é receber, é me alegrar, é dançar, eu preciso desfrutar da minha estação. Já pensou no verão? Você tem lá uma casa maravilhosa na praia, você tem um lugar para descansar, você está lá de roupa de frio. Não, eu não vou não, eu vou ficar aqui. Ei, larga a roupa de frio, o seu tempo é de desfrutar. Nós precisamos aprender a desfrutar, sabe? Principalmente nós que viemos de famílias desestruturadas. Nós tivemos às vezes desestruturas familiares, você já percebeu? Eu sentia muito isso. Quando eu recebi uma coisa boa, eu tinha medo de perder aquilo. Quem já teve essa sensação? Gente, é muito comum isso, né? Acontece uma coisa boa, você já fica, ai Deus, não deixa acontecer uma coisa ruim. Porque eu não sei se isso acontece com você, mas aconteceu também muito comigo. Às vezes o diabo, ele não te impede de viver algumas coisas em Deus, mas ele te rouba a celebração. Sabe? Eu lembro de uma vez que eu fiz uma festinha para a Vitória com muita dificuldade financeira. Eu não fiz festinha de 1 ano, não tinha feito fotos, eu não fiz festinha de 2 anos, eu não tinha feito nenhuma festinha. Mas com 5 anos eu falei, ai Thelma, nós vamos dar das nossas tripas o coração, nós vamos raspar o que tem, pegar um empréstimo e fazer uma festinha para ela. E eu estava tão feliz com aquela festinha, gente, eu esqueci de convidar uma pessoa. E eu estava lá na festinha, bem feliz, acabou a festinha, o Thelma, acabou não, na metade da festinha o Thelma olhou assim para mim, eu não estou vendo aqui o fulano. Aí você já viu aquela música de terror, aquela tan, tan, tan. Eu falei, Thelmo, eu esqueci. E o pior é que o fulano era da família dele. A minha família estava toda lá. Mas não foi proposital, foi esquecimento. Eu falei, e agora? Ele ficou chateado comigo, nós ficamos chateados. A festa acabou assim, ó. Aí, nós chegamos em casa, eu expliquei para ele, amor, eu esqueci, né? Eu te mostrei a lista e tal. E nós tivemos um entendimento. O diabo não pôde roubar a festa, mas ele queria roubar a celebração da festa. Então, às vezes, ele não vai roubar coisas de você, mas ele vai roubar a celebração. Então, quando eu tinha alguma coisa boa, eu já pensava assim, ai, eu já queria... Sério, gente. Um dia, eu só tinha aquele celular bicheira, sabe? Que só Deus na vida daquele celular. Sabe quando aquele celular cai no chão, você não está nem aí? Você já sabe quando o celular da pessoa, qual é? Porque cai no chão, tá tranquila, vai ajudando peça. Não é? Não, isso que acontece toda hora. Mas quando cai, ai meu Deus, você já sabe como é que é o celular. Eu tinha um celular bicheira, misericórdia. Aí, como é que é? Tinha o BlackBerry. O meu era, não posso nem dizer o nome do meu. Era uma semelhança. Aí, o que aconteceu? Eu consegui um dinheiro, eu fiz umas pulseirinhas, na época de pulseirinha, tudo assim. Guardei um dinheiro, chegou um americano perto de mim, cacei um amigo meu que falava inglês, falei, vem cá, pergunta para esse americano. Eu tinha um iPhone, o iPhone tinha saído, o iPhone 4 tinha recém saído. Falei, pergunta para ele, tem um iPhone 4 que eu já vi, se ele não quer vender o iPhone 4 dele para mim. E aí tal, o cara vendeu pelo preço lá e eu fiquei com o iPhone 4, a bicheira foi e eu fiquei com o iPhone 4. Eu lembro que, gente, eu não largava o iPhone para nada. Aí um dia eu tava assim, ei, calma, o iPhone não é a tua vida. Eu falei, verdade, Senhor. Eu tinha medo de perder. Não tinha nada. Eu tinha medo de perder tudo que Deus dava. Deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que Deus deu para você, você não vai perder. Aquilo que Deus derramou sobre a sua vida, você não vai perder. Ninguém rouba aquilo que Deus colocou sobre você. Essas coisas podem ir. Essas coisas, hoje mesmo, tem um vestido que eu gosto muito. Quando eu cheguei no meu vestido, uma traça. Uma traça do vestido. E eu lembrei daquele versículo que os tesouros da terra, a traça pode mesmo destruir, os ladrões podem roubar, mas os tesouros eternos, aquele que você tem no céu, ninguém pode tirar de você. Tem coisas que você vai viver em Deus que ninguém pode roubar de você. Sabe, isso aqui amanhã é obsoleto, mas aquilo que é de Deus dura eternamente, não muda. Aquilo que é de Deus na nossa vida não muda. E aí, a gente precisa aprender a viver esse tempo, a viver o depois da cura. O tempo após a cura é intenso. E você já viu uma pessoa que ficou limitada há anos e de repente ela é curada? Qual é a atitude dela?
Eu tenho algumas pessoas que eu conheço que passaram por um processo de câncer, passaram por aquela limitação, às vezes são anos de tratamento, e logo que passa aquela situação, né, o cabelo começa a crescer, né, Aline? O cabelo começa a crescer, começa a passar os medos, né? O medo da morte fica muito perto. Parece que aquela pessoa, ela vai viver tudo aquilo que ela nunca viveu. Ela pensa, né, Aline? Eu não fiz aquilo, vou fazer aquela viagem, vou para aquele lugar. E eu tenho uma amiga minha que ela tinha um sonho e ela começou a realizar todos os sonhos dela, porque a cura te habilita a fazer talvez o que você nunca fez. É por isso que eu digo que, meu casamento, eu digo, casamento não é igual copo de cristal, quando quebrou nunca mais volta a ser igual. Na verdade, é uma verdade, porque ele fica melhor, ele não fica igual. Ele consegue ficar melhor quando ele é restaurado. Algumas áreas da nossa vida, elas não ficam capenga porque está restaurado. Sabe por quê? Deus não reforma nada, Ele restaura. Quem reforma é a gente. Deus, Ele traz a restauração. Eu já falei aqui outro dia que reforma fala do que eu pego um objeto e faço o que eu quero com ele. Eu pinto de azul, pinto de verde, boto outra. Mas a restauração não, eu vou ter que ir lá no original. Qual é o propósito disso aqui? Qual era a cor que ele tinha no começo? Deus nos restaura, sabe? Por isso que Ele está sempre restaurando a nossa alma. Nós somos uma construção da família que nós tivemos. Tem coisas da sua família que Deus vai precisar arrancar. Eu estou construindo uma palavra sobre herança materna e herança paterna. E eu estou escrevendo. E eu tenho convicção que nós precisamos romper com algumas heranças que nós recebemos, para que nós possamos fluir. Deus falou comigo, existem algumas coisas que precisam ser rompidas, arrancadas de nós, para que você possa fluir. E aí, eu vou ministrar esse ano sobre isso, e vai ser um rompimento nesse lugar. Eu até vou avisar o dia que eu vou ministrar, porque eu vou precisar de muito jejum e oração. Mas Deus vai fazer coisas tremendas no nosso meio, nessa ministração. Deus está trocando, Deus está curando. Sabe por que essas coisas ficam melhores depois da restauração? A Bíblia tem princípios que não estão escondidos. Ele diz assim, você vai ler lá, o que ela diz? Isaías 61:7, não precisa abrir ainda. Diz assim, em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão de uma porção dupla de honra. Terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A restauração, o que Deus tem depois da quebra é muito maior do que a quebra em si. Sempre, é um padrão bíblico isso. E eu quero falar sobre isso hoje, sobre os lugares remidos da nossa vida que trarão uma responsabilidade que você não tinha antes da cura. Você já viu como é que é o doente? Quando ele está doente, ele não tem muita responsabilidade. Às vezes a Vitória está com dor de cabeça e a louça está lá. A dor de cabeça dá bem na hora da louça. Outro dia, mãe tem coração mole, né? Mãe começa, tá. Mas outro dia eu vi que era um 7-1. Dei o remédio. Não, senta lá no sofá. Quando eu vi ela vendo uma série, pode se levantar e a louça está te esperando. Porque quando você está doente realmente, quando você não está curada, você não tem responsabilidades. Mas quando você está curada, você tem responsabilidades. A cura tem propósitos bem definidos. A cura nos arranca dos nossos próprios caminhos, sabia? Eu queria que você abrisse em Lucas 18:35. Às vezes você quer tanto ser curado por Deus, você não imagina que não é só a cura que Deus quer com você. Deus quer mais. Uma nova canção em mim. Estou vivendo sonhos de Deus. Lucas 18:35 fala assim: quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. E ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou: o que está acontecendo? Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem o homem. E
quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu te faça? Ah, Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. E Jesus disse: receba a visão, a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus. E todos que presenciaram isso também louvaram a Deus. Você vai perguntar assim: como que Jesus pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Se tivesse aquele cara da intolerância zero, não é? Como é que ele falava, gente? Tinha uma frase: tolerância zero, né? Tolerância zero. O pessoal ia dizer assim: ei, Jesus, tá viajando, o cara é cego, o que ele quer? Mas sabe de uma coisa? Estava estudando que um cego naquela época, ele tinha bastantes benefícios. Ele não pagava imposto, ele não precisava trabalhar, ele recebia dinheiro. Então, estar cego ou ser curado era uma pergunta a ser feita. Você quer continuar nessa vida? Você já viu quando você tenta ajudar alguém, você quer tirar aquela pessoa daquela vida, você já se deparou com pessoas que você tentou ajudar e a pessoa não quer cura, ela não quer mudar de vida. Outro dia encontrei uma mulher no sinal, muito magra, pesando acho que uns 30 e poucos quilos, fumando, me pedindo dinheiro. Passei um dia, eu disse: não, agora vem cá, eu quero te colocar numa casa de recuperação, quero saber quem é a tua família. Ô moça, tchau. Eu não quis. Ela queria continuar naquela vida, ela queria continuar assim. Porque quando você é curado, existe uma responsabilidade que te abraça também. Os seus caminhos mudam. Aquele homem já não era mais um mendigo, ele já começou a andar onde Jesus andava. E o que Jesus disse? Eu não tenho onde reclinar a minha cabeça, aqueles que me seguem também não terão. Aquele homem começou a abrir mão do dinheiro fácil e começou a enxergar e caminhar onde Jesus estava caminhando. A cura que Deus tem para você, sabe para que é? Para você caminhar com Ele. Ele quer mudar os seus caminhos. Às vezes, a gente é igual o cego, só que assim, você imagina o cego curado, sentando para mendigar. Ei, gente, ele está vendo. Às vezes nós espiritualmente somos curadas, nós estamos enxergando e continuamos ainda num lugar de escuridão. Sabe, a cura vai te dar uma responsabilidade, a cura vai te dar um destino, a cura vai te dar um propósito. Não é para você ficar curada só, Deus vai te dar um destino através disso que Ele fez na sua vida. Aí hoje, Jesus está perguntando para nós: ei, você quer ser curada? Você não vai mais poder reclamar do seu marido? Porque parece que às vezes o nosso assunto é reclamação. Já percebeu? Quando tira, não tem assunto. Eu conheço a história de duas amigas, já falei aqui. Elas se juntavam para falar mal, fritar os outros. Já viu fritar? A óleo e alho assim: ei, fulano, beltrano. Aí um dia uma se converteu, falou assim: não quero mais isso. Chegou pela amiga: a gente fala muito mal, eu me arrependi. Quando uma pessoa fala isso para ti, a cara cai no chão, né? Você já viu? Quando você fala... É engraçado, agora depois me ajuda a voltar. Você já percebeu quando a gente rasga o coração para alguém, a nossa fraqueza? Tá 3-4. Aí você cai na besteira de: eu vou falar um pouquinho. Nunca fale em 3-4 numa roda, nada seu. Fica na tua. Outro dia eu falei: sabe o que é? Tô sentindo... eu nunca senti isso. E ela ainda usou: nunca senti, sabe o que mais? Olha, quando aconteceu isso, eu fiz isso. Eu falei: por que eu não fiquei com a minha boquinha bem calada? Nós temos um testemunho aqui de um irmão que chegou o Dirceu é muito sincero, né? Eu tô falando do Dirceu direto, tadinho. O Dirceu é muito sincero: sim, não. Daí quando eu tô com dúvida em alguma coisa: Dirceu, o que tu acha? Sim, não. Daí o irmão na célula do Dirceu, do grupo: né, Dirceu, quando a gente tem filho, a gente não sente isso. Dirceu: não, nunca senti. Aí o irmão, coitado: não, mas né, nunca aconteceu isso comigo. Às vezes acontece com a gente. Por que eu estou falando isso? Fala mal. Aí essa guria, aí já vi, ela chega para a amiga e diz assim: não quero mais falar mal. A amiga ficou com uma cara de tacho, né? Tá se sentindo assim: eu sou a causadora. Mas aí elas se encontram de novo, não tem mais assunto, porque o assunto era falar mal.
Cuida das suas alianças, das amizades que você tem. Vê se essa aliança não está te levando a desonrar pessoas, a desonrar o seu próprio marido. A desonrar, porque quando você desonra, é como se as coisas vão se desconstruindo no seu casamento e na sua vida. Não caia na besteira. Eu acho lindo casais que são cúmplices um do outro, até nas brincadeiras. Às vezes uma pessoa vai brincar com o teu marido. Ai, não sei o que, você cai, ele é assim mesmo. Não caia nessa. Não, meu marido não. Nem em brincadeira. Posso ouvir um amém? Às vezes a gente tem o hábito de desonrar o nosso marido para as nossas famílias. Talvez você chama a sua mãe. E a sua mãe não é o seu ouvido para você falar mal do seu marido. Porque depois você vai se resolver com ele. Vocês vão ter uma noite romântica. Sabe quando o casal acorda feliz? Então, vocês vão acordar feliz. Tudo passou. Né? Que ele era chato. Não é tão chato assim. Ele é legal. Tá. Aí a sua mãe está lá com o coração sujo. Está com o coração entristecido. Porque ela não tem a mesma intimidade para corrigir aquela dor. Então, por favor, seja sábia. Não desonre. E aí eu entendi que nós precisamos andar curadas, andar nesse lugar. E eu até... A pergunta de Jesus é: você quer ser curada? Porque vai mudar muita coisa. Haverá uma mudança tão significativa na sua vida que você vai ser transportada de um lugar para outro. Ele saiu de pedir e começou a andar com Jesus. E é isso que Deus está fazendo aqui hoje. Sabe de uma coisa? Eu lembro do caso de uma mulher aqui na igreja, que o Juscelio fala muito sobre isso, pastor Juscelio, e eu acho isso incrível porque eu visualizei isso aqui. Tinha uma mulher aqui na igreja que ela era coitadinha. Ai, eu sofro tanto com meu marido. Ai, como ele é difícil. E aí todo mundo ia lá lamber a feridinha dela. Ai, tadinha. Ele bebe, ele vai pro bar. Aí sabe o que mais que ele fez? Ele fez isso comigo. Oh, meu Deus. Toda a vida assim. Mas é o que a gente fala? Ora, vamos orar, vamos buscar Deus, tal. Esse homem se converte, gente. Esse homem um dia vem no culto. Uau, não posso ter essa vida. Eu quero mudar de vida. Ele falou, me converteu. Chegou, abraçou meu marido, falou, não, minha vida é isso aqui. Ela ficou com cara de tacho do lado. Eu achei que ela ia ficar feliz. Ela ficou, esse cara tá estranha. Ela tá com uma cara de tacho assim, aquele sorriso amarelo. Aí tá, passou os dias, passou os cultos. Eu não vi mais aquele casal. Eu falei, que estranho, ele estava tão feliz. Aí ela estava tão acostumada a viver num ambiente que ela era coitada, que quando ele se converteu tanto, todo mundo gostou dele. Ai, que legal, vamos convidar o fulano pro futebol, vamos. E esqueceram dela. Aí ela foi, ai, tu sabia a igreja lá? Sabe aquela irmã lá da porta? Nem me deu oi. Porque é assim que você destrói a sua casa. Você começa a contar as suas insatisfações. Daí o filho escuta. Igreja, eu não quero. Esse filho quando tem 17, 18 anos, ó. Aí depois vem pra cá chorar. Ai, meu filho minou a igreja a vida inteira. Aí esse cara, nós fomos falar com ele. Cara, poxa, tu tava tão... Não, a minha esposa começou a ficar triste. Minha esposa começou a vir falar pra mim que fulano é isso, fulano é aquilo. E sabe o que aconteceu? Eles estão agora lá fora com o casamento destruído. E eu estou esperando ela vir chorar, quero conversar com ela de perto. Porque não soube lidar com o ambiente de cura, de restauração. Quem que está me entendendo? Nós precisamos entender que Deus nos cura para um propósito. Deus nos cura para nos lançar aonde nós nunca andamos, nunca imaginamos. Talvez se Jesus aparecesse na frente de algumas de nós aqui e perguntasse: ei filha, o que queres que eu te faça? Você quer que realmente cure? Sabe? Deus quer curar as feridas de estimação. Já viu quando a pessoa começa com uma ladainha? Eu estava ouvindo a Fabiola Mello, ri demais dela. Porque ela disse que antes de namorar, todo rapaz que se aproximava dela, ela tinha o mesmo discurso. Ela disse que botava uma musiquinha triste. E ela dizia: ei, sou filha de pastor, meu pai me deixou... Aí o marido dela agora chegou para ela, que hoje é marido, né? Ei, que isso? Teu pai é uma bênção. Não sei o quê. Ela falou: vou casar com esse cara. Sabe, sai dessa ladainha. Entra no lugar de cura, entra no lugar de restauração para a sua vida. Deixa Deus trabalhar.
E aí engraçado que eu também conheci um homem, não vou falar só das mulheres não. Conheci um homem que se dizia de Deus. Estava sempre com a Bíblia na mão, crente. Aí eu dizia assim para ele: nossa, tu tem tanto conhecimento bíblico, né? Tu podia abençoar tantas pessoas. Não me envolvo, sabe por quê? Minha esposa não gosta. A esposa não era convertida. Aí, ele, gente, a esposa morreu. Pensei, agora esse homem vai voar até vamos se preparar, porque se o impedimento era a esposa, né? O homem desviou. Bailanta. Aqui, ó. Aí eu falei: cadê? Na verdade, o que segurava aquele homem, sabe o que é? Era a esposa. Deus hoje quer trazer uma cura sobre a nossa vida, não uma cura superficial, uma cura muito interna. Então, Ele quer nos tirar do comodismo. Esses dias eu postei uma foto de um café meu do lado da Bíblia. Daí eu falei assim, ó. Publiquei: toda preguiça espiritual sai com atitude. Porque preguiça espiritual dá em todo mundo. Não, mentira. Dá em todo mundo. Dá vontade de olhar as notícias, Você sabe que dá vontade de olhar. E aí, que você fica lá oprimida com aqueles corpos lá. Você olha Projeto Verão. Verão as minhas gorduras. E Deus está falando: ei, eu quero te encher com coisas do céu. Eu quero liberar sobre você coisas do céu. Coisas que você nem sonhou. Sabe qual é o nosso problema? É que aquilo que Deus tem é tão grande, a gente não sonhou, a gente não consegue nem entrar nesse lugar. É por isso que Ele está falando: ei, deixa eu curar você, mas espera aí, não vai parar nisso. E eu vou falar agora. Deixa eu falar agora sobre outra coisa. Deixa eu entrar aqui, peraí. A segunda cura que eu quero falar hoje foi do cego que Jesus misturou saliva e terra. Eu não vou ler. Vocês lembram da história? Esse não estava gritando. Esse não estava lá, filho de Davi. Não, ele estava lá, cego. E aí, os discípulos assim: tá vendo aquele cego lá, Jesus? Jesus falou: sei. Então, ele é cego porque os pais dele pecaram ou porque ele pecou? Jesus falou: nenhuma coisa nem outra. E foi lá e curou ele. Pegou, falou para ele assim: vai lá e te lava no tanque de Siloé. Quando o rapaz volta vendo. Essa aí vai pegar um monte de gente. Quando o rapaz volta vendo, a comunidade fala assim: ué, esse é aquele cego que ficava lá? Não, é outra pessoa. Porque a cura, ela transforma a sua vida, sabia? Tem gente que vai chegar e dizer assim: é a fulana. É ou não é a fulana? Que vergonha de perguntar. Porque quando Deus muda você, até fisicamente você muda. Se vocês verem as minhas fotos, tem coisa lá na minha casa que é guardada 7 chaves. Eu sou uma pessoa bem corneteira, né? Então eu tenho que me cuidar. Tem coisa lá na minha casa que está lá, nem posso dizer aonde. As roupas, só misericórdia. Eu tinha um dente quebrado na frente. Aí tem um monte de foto minha rindo assim, ó. A sobrancelha 2 taturana. Aí eles perguntam: é esse mesmo? É ele? É ele? Mas ele foi curado? Aí começou: por que ele foi curado? Passou aí um Jesus e curou ele. Curou. Aí os líderes religiosos chamaram ele: ei, quem te curou? Jesus. Tá, como é que foi? Então, eu estava lá, daí ele passou uma mistura de guspe com terra. Passou no meu olho, eu fui lá, lavei e eu tô vendo. Tá, mas como que foi isso? Eu acabei de falar, ele falou. Sabe quando as pessoas não entendem que é simples o que Deus faz? Não, tem que ter não tem que ter. Quando Jesus faz é simples. Tá, mas então chama os teus pais aqui. Chamaram os pais. Ele era cego? Sim, ele era cego. E por que ele está vendo? Não sei, os pais. Ele tem idade para responder. Os pais com medo de ser expulso da sinagoga. Eles perguntam de novo para o cego: como que foi? Então, eu estava lá no tanque. Quem é assim? Que já... se você ler esse texto, é de chorar de rir. Porque o cego começa a ficar irritado. O ex-cego. Então eu estava no tanque, daí chegou ele, tá. Aí ele assim: tá, e aí o que eu tô vendo? Tá, mas cara, eu só sei de uma coisa. Ele falou: eu era cego e agora eu vejo. É simples. E eles perguntaram de novo. Daí ele assim: ei, vocês estão querendo saber que vocês querem seguir ele também?
e expulsaram ele da sinagoga. Quando expulsaram ele da sinagoga, Jesus estava esperando ele lá fora. Olha que massa. Tem gente que está sendo expulso da sinagoga por aí, porque está vendo. Começou a ver. Jesus curou, né? Porque você vê que cego não tinha muito problema, mas quando você começa a enxergar, você começa a ter problemas. Aí ele está lá fora, Jesus está esperando ele. Jesus fala: "Ei, o que aconteceu?" "Então, me expulsaram da sinagoga." "Ah, é? Então eu quero te mostrar um novo e um vivo caminho. Eu quero trazer algo sobre a sua vida que você ainda não viveu." Tem algumas curas que Deus nos rompe da religião e de estruturas religiosas, sabia? Deus nos tira e nos espera lá fora para trazer sobre nós um novo entendimento. Não pense que você permanecendo em alguns lugares Deus vai fazer. Deus nos retira, Ele nos cura para que nós possamos enxergar. E essa é uma cura que está vindo sobre muitas pessoas no Brasil. Esse texto está em João 9, tá? Se vocês quiserem ler em casa. Gente, na Bíblia NVT, ele é muito bom. Muito bom, gosto muito. E eu queria falar agora a última, e eu já vou terminar. A cura da mulher do fluxo de sangue. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando Deus curou essa mulher, ela talvez seja muito, muito parecida com nós. Não sei você, mas quando eu fui para Deus, para Ele me curar, eu estava totalmente destruída. Eu fui igual com o pensamento dessa mulher. Eu já gastei tudo que eu tinha com outras coisas. Eu não tenho, tudo me frustrou. Eu tenho só Ele. Quando eu fui colocar a mão na veste dele, eu fui curada. Quando eu toquei em Jesus, eu fui curada. Quando eu saí de um relacionamento distante e eu comecei a encostar nele, eu fui curada. E para mim, o meu casamento restaurado, a minha alma curada, a paz de volta na minha casa, era o que eu queria. Eu não queria outra coisa, eu não queria estar aqui. Eu vou tocar porque eu quero um dia ministrar. Não, eu quero ser curada. Aquela mulher não aguentava mais há 12 anos, ela vivia com fluxo de sangue há 12 anos. Só que quando sai virtude de Jesus e aquela mulher é curada, Jesus para tudo. E Ele deseja expor aquela mulher. Enquanto você está doente, você fica escondida na multidão. Mas quando Ele te cura, Ele te expõe. Não foi aquela mulher que disse: "Ei, Jesus, eu te curei, eu estou curada." Não foi. Ele disse: "Alguém me tocou e de mim saiu virtude." Você quer conhecer uma pessoa que está caminhando em autoridade e está fazendo a diferença onde ela está? Jesus chama ela no meio da multidão. Ele mostra quem ela é no meio da multidão. E aquela mulher então vamos ler Marcos 5, 21 para nós terminar. Prometo. Marcos 5, 21. Vou lendo. Peraí, eu vou tomar água. Aliás, peraí. No 25. Tá? 5, 25. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos. E ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía, sem melhorar. Na verdade, ela havia piorado. E tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão, tocou no seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar nele, eu vou ser curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu o seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? E seus discípulos disseram, certo Pedro: capaz, está todo mundo apertando ele. Veja, mestre, a multidão te aperta de todos os lados. Como o senhor ainda pergunta: alguém me tocou? Pedro era Pedro, né, gente? Certos discípulos pensaram, mas Pedro era aquele que falava. Diz o termo que Pedro tinha diarreia mental. Não segurava, sabe? Aí, vamos lá, voltando. Aí Pedro diz, né? Aonde, gente? Me ajuda. 32? Só que Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Jesus não... Pedro falou, você já ignorou um Pedro na tua vida?
Ei, você não vai ter conta. Tá, continua, faça isso. Jesus começou assim, mas alguém me tocou, tenho certeza, de uma forma diferente. Então a mulher assustada, tremendo pelo que lhe havia acontecido, veio, ajoelhou-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus disse: filha, a sua fé curou, vai em paz, o seu sofrimento acabou. Ela podia ter sido curada. Ela disse: ei, se eu apenas tocar. Só que Jesus falou: eu quero te expor. A cura te expõe. Uma mulher curada é como essa luz que Deus faz questão de colocar no lugar alto para iluminar. É o que eu sempre digo: é impossível esconder uma cidade reconstruída, construída sobre um monte, como é impossível esconder uma mulher reconstruída por Jesus. É impossível, ela vai brilhar, ela fala diferente. Você já viu? Ela tem um jeito diferente de lidar, não dá, ela é diferente. O Espírito Santo vem sobre a vida dela. Quando uma pessoa que brilha é levada no lugar certo, a luz vai revelar o que está escondido. Por isso, às vezes tem algumas mulheres que às vezes me procuram, elas estão casadas com homens que não são confiantes. Se eu vou conseguir daqui para frente trocar o nome da conferência, porque parece que ela fez tanto sentido para Criciúma, para aquilo que nós carregamos, né? Então eu tenho até orado por isso. Mas recebi da palavra da Angel, que foi uma bênção. Ministrei 2 palavras que foram diretivas. Mas não é querer puxar a sardinha para o meu lado, que eu sei que vai parecer que é, mas não é. Mas a palavra da minha filha me pegou de um jeito. E foi uma palavra para mim assim, sabe quando aquela palavra te pega? Igual pega um anzol. E um tópico dela me pegou, que é algo que eu já estava pensando. E é incrível como que essa palavra já estava escrita antes de eu ouvir a palavra dela. Eu tinha escrito há um tempo, aí eu ia ministrar, e sabe, eu sou muito sensível a Deus. Porque, gente, é fácil fazer uma palavra. A Bíblia é rica, ela é maravilhosa, é fácil. Mas andar no poder do Espírito, andar obedecendo a voz do Espírito Santo é diferente. Então eu já tinha preparado essa palavra, e às vezes eu queria ministrar na quinta, e o Senhor fala não. E aí quando eu peguei aquele tópico dela, que é seja responsável com aquilo que Deus te deu, foi isso, né? Mais ou menos isso. Aquilo me pegou por dentro, porque faz um tempo que eu tenho pensado sobre nós. Agora, sendo um pouco bairrista, eu não gosto de ser bairrista, porque eu sei que a nossa igreja não é mais uma igreja só de Criciúma. Eu estava vendo esses dias um site publicou que eu nem conhecia, que nós estamos quase no topo das maiores igrejas mais seguidas nas redes sociais no Brasil. A Abba Pai é uma igreja muito relevante. E a gente sabe que esses pontos apontam. E falar nisso, gente, o meu canal no YouTube chegou a 1 milhão de inscritos essa semana. Glória a Deus. Fiquei tão feliz. Gente, eu fiquei tão feliz porque foi algo que eu nunca imaginei. Sabe? Uma conquista assim do Senhor. Mas a gente é relevante, e eu me cuido muito para não ser tão bairrista aqui, para não falar tanto para a nossa comunidade. E às vezes eu erro, porque deveria falar um pouco mais para nós. E sempre falo mais aberto, né? Porque tem muitas pessoas agora assistindo. A gente tem aqui quase 9.000 pessoas online. Tem a nossa igreja online, que é a Abaon, e tem tantas outras alunas do Casa de Isabel que estão pelo mundo todo. Gente que está na Europa agora e está de madrugada assistindo esse culto. Gente que está, sabe, no Japão. Tudo quanto é lugar. Mas eu acredito que o Senhor já estava me incomodando há um tempo, porque aconteceu isso muito na conferência, de as pessoas que congregam com a gente se assustando com a fome e com a sede do povo que vinha de fora, e se assustando com como que essas pessoas se comportavam, né? Até a gente fez na sexta tarde uma visita aqui na igreja, na estrutura, uma visita na aba social. E tem uma salinha que eu faço aqui na igreja, as lives ao vivo. E os anfitriões que foram recebendo essas equipes de mulheres, que foram olhando tudo, kids e tal, diz que elas choravam. Quando elas chegaram na salinha da live, elas se jogavam no chão.
E começava a chorar, falar em línguas. E o pessoal, não, mas a gente tem que ir, tem outro grupo chegando. E aí a gente percebe que às vezes... E vieram me falar assustados, tipo, meu Deus, a gente não imagina. E aí me veio, há um tempo eu já tenho pensado nisso, o perigo de a gente estar vivendo algo tão lindo e não ter responsabilidade por aquilo que Deus nos entregou. E perceber talvez tarde demais que era Deus mesmo e eu não valorizei, né? Eu não aproveitei. Eu desprezei. E eu comecei a pensar não só sobre as pessoas que congregam aqui como com a gente, que são os filhos e as filhas da casa, mas eu comecei a pensar em mim. Eu comecei a pensar no Telmo. Eu comecei a pensar na Vitória, na Isabela, no Marco. Comecei a pensar nos líderes dessa casa. Eu comecei a pensar nas pessoas que estão ajudando, as pessoas que estão na porta ajudando, as pessoas do mídias. Eu comecei a pensar em todo mundo. Eu falei, será que a gente está tendo consciência? Será que a gente está sendo um bom anfitrião daquilo que Deus está derramando? Será que a gente está sendo responsável? Será que a gente está fazendo um papel bem feito? E isso eu lanço para a igreja, mas eu não sei se você já fez essa pergunta para você mesma. Como mãe, será que eu estou sendo uma boa mãe? O que eu poderia melhorar? Às vezes como esposa, como amiga, né? A gente está num mundo aí tão corrido, e às vezes a gente precisa se perguntar, será que eu estou sendo responsável com aquilo que Deus me entregou? E Deus me deu uma palavra que eu quero compartilhar essa noite. O tema dessa mensagem é: calcule antes de se comprometer. Calcule. Eu acredito que na conferência nós recebemos algo tão precioso da parte de Deus. Mas agora a gente precisa entender que o que nós recebemos não só na conferência, mas temos construído e recebido, não pode ser tratado de uma forma leviana, de qualquer jeito. Quem que está me entendendo? E eu queria ler com vocês Lucas 14, 28, que diz assim, ó. Deixa eu achar aqui. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la. Aliás, é uma pergunta. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. E ele continua: o que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 pode derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui, sem antes calcular. Eu queria ler em outra versão esse versículo, só me dá um tempinho aqui para mim achar. 14. Eu quero ler na NAA 28. Ó. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos que virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. E essa palavra, ela começou a vir porque eu já vi muitos movimentos acontecerem de forma genuína. Até Paulo falou para os Gálatas uma vez: olha, Gálatas, o que corrompeu vocês? Porque vocês começaram pelo Espírito, mas agora vocês estão terminando na carne. Vocês estão terminando tomando as próprias decisões sem me ouvir. Uma das coisas que eu amo em Davi, no reinado de Davi, é que Davi, não importa, ele sempre perguntava para o Senhor: eu devo, eu posso, eu vou. E uma das coisas que acontecem quando a glória de Deus vem no ambiente, ela estabelece a glória, ela traz transformação, ela traz vida. Mas aonde existe zombaria e resistência, existe o juízo de Deus,
que Ele também vem, que Ele expõe. E Ele não expõe para machucar, mas Ele expõe para tratar, para curar. Então, nós estamos vivendo um tempo como igreja hoje no Brasil e nas nações que nada ficará escondido, gente. Então, se você ainda tem coisas na sua vida para resolver, coisas para confessar, sabe? Talvez você até está em pecado, você está fazendo algo errado, você sabe que é errado, e você pensa que vai ficar escondido. Eu quero dizer que aquilo que é cochichado nos ouvidos, a Bíblia diz que será gritado dos telhados. Nós estamos chegando nesses dias. E aí eu já falei sobre isso, que a gente fica, meu Deus, mas se o que é cochichado é bom e ser gritado nos telhados, glória a Deus. Mas ai daqueles que têm coisas escondidas, que brincam com a glória de Deus, que brincam com a noiva de Jesus, que não protegem a igreja. Eu e o Thelma, a gente ama a noiva de Jesus, a gente ama a igreja. E por isso que a gente não permite que ninguém abuse da noiva, que ninguém use a noiva. Outro dia queriam fazer uma conferência aqui. Pastor, a gente está passando de cidade em cidade, a gente quer ir fazer uma conferência. Eu falei, e como que é? Valor altíssimo de inscrição. Como que a gente vai pegar o povo que a gente ama e entregar na mão de uma pessoa? Sabe? Então, nós amamos a igreja de Jesus. E se você é um amigo do noivo que ama o Senhor Jesus, ore por nós, ore cada vez mais por essa casa, por essa igreja, para que nós nos mantenhamos firmes no propósito e na vontade de Deus. Bom, quando as emoções tomam um controle, a gente pensa e faz um monte de planos. Eu não sei se tem mulheres aqui que são assim, visionárias. E a gente tem esse hábito de planejar muito na emoção. Quer ver um erro comum que nós mulheres cometemos? É estar numa mesa cercada de pessoas e a gente se compromete na emoção. A gente diz assim, tá, vamos fazer uma festa? Vamos. Tá, e como é que vai ser? A chama passou a emoção, você não quer fazer festa nenhuma. Conheço pessoas assim. Tem uma amiga minha, na mesa, que ela começa a dizer, eu já começo a rir. E tu vai na festa, vai ser a primeira a desmarcar. Aí aquela viagem, vamos, só as mulheres, gente. Daí na semana, já viu que tem aquelas que desmarcam nos 45 do segundo tempo, quando já está tudo pronto, não vou mais, amiga. E não, amor, cara de pau. Porque se comprometeu na hora da emoção. Na hora da emoção, você até anota as ideias que você tem, imagina, mas você vai para casa pensar. E outra coisa, combinar com o seu marido e com a sua família. Porque aí você já faz tudo, chega para o seu marido com o bolo pronto, só para ele apagar a vela. E com a desculpa dizendo, o que tu acha? Já está tudo pronto. Coitado se ele disser que não. Coitado se ele disser, não quero que você faça, não quero que você vá. Narcisista. Porque tudo agora é isso. Uma mulher falou assim para mim, eu estava chamando meu marido de narcisista, quando eu fui ler as características dela. De um psicólogo, ela começou a ver o narcisista, era eu. Então cuidado. Cuidado, porque a mulher ela pode ser bem manipuladora, né? Então às vezes na emoção ela toma um controle. Vamos amiga, vai ser bem legal. E chega lá é uma decepção. Não é legal. Mas se eu te falar uma coisa, quando você se ausenta para calcular, a emoção se levanta e vai embora. A emoção te deixa sozinha na pista. Quando a emoção começa a olhar você calculando os custos, ela sai fora. Porque a emoção não tem compromisso com responsabilidade. A emoção não vai com a gente até o final. Tem vezes, gente, que o que leva a gente até o final, sabe o que é? A nossa palavra, é o Espírito Santo, é a obediência. Porque parece que nem mais faz sentido. Eu tenho convicção que tem gente aqui que é chamada por Deus, está no ministério, e tem hora que você se pergunta, que vontade de desistir de tudo. Que vontade, parece que não tá, a coisa não está indo.
Não, porque a emoção já te deixou. E você está só na obediência, calculando. Então, Jesus, Ele não chama eu e você para uma fé superficial. Ele até pode encontrar a gente na superfície. Jesus pode até dizer assim, vem cá, Bruna, né? A Bruna, ela caminha comigo, quantos anos? 20 anos. Quando eu conheci a Bruna tinha 17, 16. Ela estava, gente, vou falar, sentada na frente de um bar. Assim, ó, sentada assim, ó. Sabe aquelas meninas assim? Eu olhei para aquela menina, eu fui comprar, acho que foi água no bar, porque, olha que engraçado, nós pastoreávamos o Treviso, o bar era embaixo da igreja. Sério? Era o bar e a igreja em cima. Aí, desci para comprar água, encontrei com essa menina. Eu falei, essa menina aí vai se converter. Passei por ela, pá. Aí Deus trouxe o irmão dela primeiro e depois a Bruna se converte. Caminhamos há 20 anos, mais 20 anos juntos. Mas quando Deus te encontrou, Bruna, tu estava, mesmo quando tu disse assim, sim, Jesus, eu quero, era superficial. Todas nós, Deus nos encontrou na superfície. E sabe qual é a coisa mais difícil, que eu acho triste? É você passar anos com Jesus e continuar na superfície. Sabe, a ter anos de história com Deus e só arranhar a superfície e não entrar. Eu sempre falo, né? Quer viver o que nunca viveu? Faz o que nunca fez. Às vezes a gente tem que abrir uns jejum meio doido, sabe, sem ninguém saber. Às vezes o Senhor pede para mim, filha, faz o jejum sobre essa situação. Lá vou eu obedecer, porque já não é mais superficial, é profundo. Aí no período de jejum eu estou orando, eu abro a palavra de Deus, já não é mais um versículo para ler, é uma revelação que vem. Então o Senhor nos encontra na superfície, mas Ele nos chama para um lugar mais profundo. E Ele fala assim, agora, eu creio que nós estamos vendo esse momento. Existem muitas promessas e a gente é muito fácil de fazer promessa para Deus. A gente, na hora da emoção, na hora principalmente de um culto, ou na hora de uma situação, quantas de nós numa guerra você prometeu coisa para Deus? Ai Deus, se isso aqui melhorar eu vou fazer tal coisa. Mas a gente não calculou aquilo que Deus estava fazendo. E nós estamos vendo um tempo que a gente precisa se responsabilizar e ser responsável por aquilo que Deus nos entregou. Eu tive uma experiência tão forte também na conferência. Eu ganhei um presente que eu nunca tinha ganhado. Eu nunca tinha usado algo desse tipo, desse nível. E aí eu ganhei, fiquei tão feliz na hora que eu ganhei. Primeiro eu fiquei assustada, depois eu fiquei feliz. E aí eu fui para casa, eu falei, meu Deus, olha só que presente é esse. Quando eu cheguei em casa, eu falei, e agora como é que eu cuido desse presente? O que eu faço? Como que dorme, que come, como que faz esse presente? E aí eu pensei, não vou ligar para ela agora porque está muito tarde, para a pessoa que me deu. Mas assim, no outro dia pela manhã eu vou perguntar. Cheguei no outro dia pela manhã, a primeira coisa que eu fiz, eu falei assim, tu me deu um presente que eu nunca tive acesso na vida. Eu quero saber como é que eu cuido disso. Como é que faz com isso? Aí ela falou para mim, ela me explicou. E eu fui para o culto aquele dia com meu coração assim, com essa interrogação. Você ganhou algo terreno e você está preocupado em como você vai cuidar porque é de valor. Agora imagine quantas coisas que eu depositei na sua vida que são valiosas e você não pergunta como que você trata com elas. Quantas de nós tem chamados, dons, talentos, coisas que Deus deu para mim e para você, e você nunca perguntou para Deus, Deus, como que eu cuido do que o Senhor me deu? Eu estava vindo para cá hoje, estava com a Lari aqui, que canta, no carro comigo. Aliás, nós estávamos no elevador, e ela começou a fazer uns movimentos, uns sons assim, de treinando a voz. Ela tem uma voz que não é só linda, é ungida. E ela estava ali e ela falou, hoje eu não me exercitei tanto na voz, eu tenho que exercitar. Eu falei, é sério? Ela, sim, todos os dias eu me exercito, eu faço sons, eu cuido, porque eu tenho que cuidar, né? Eu pensei, sim, foi Deus que deu.
Será que aquilo que Deus nos deu, que é tão valioso, único, nós estamos cuidando? Ou você tem tratado assim, mais uma reunião, isso aqui, mas... Quantas vezes Deus permite que a gente perca algumas coisas para a gente ver o valor que elas tinham? Eu quero declarar que você não vai precisar perder para dar valor. O Telmo, essa semana que passou, ele também é muito carinhoso. Lá em casa é um carinho. E a Vitória, a Bela, ela tá com o tanque cheio. Porque ele fala assim: Bela, ai pai, já sei, tu me ama. É sério? Eu olhei para ela assim na hora do almoço e ele falou de novo: Bela. E ela assim: pai, eu sei, tu me ama. E ela revirou o olho, gente, dentro de mim. Eu falei: Bela, se tu soubesse como é valioso ter um pai na mesa que diz que te ama. Só que ela tá dizendo que eu não estou valorizando? Eu disse: não, só estou te alertando, porque é muito valioso. E aí outro dia ele chegou em casa, ele disse: ai, estou com uma dor no meu peito já. Tá amarrado, repreendido em nome de Jesus. Você ia cuidar, vem cá, né? Te acalma, de 15 em 15 minutos, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Às vezes, sabe, Deus, Ele precisa nos lembrar das coisas que a gente tem, que são valiosas e preciosas, para que a gente cuide mais. E tem algumas lições que esse versículo traz, que eu queria que, se você está anotando, anote o primeiro tópico. Se não está anotando, depois anota. Eu sempre tive talvez eu vou dar essa ideia para vocês, que para mim sempre foi bom, porque eu esqueço das coisas muito rápido. Até quando eu vou ler um livro, às vezes eu tenho que voltar para lembrar o contexto daquela página. E eu sempre levei nas ministrações caderno e caneta, porque é muito importante, porque claro que agora tem os notebooks, tem os celulares e tal, mas o celular distrai muito a gente. Se você anota no celular, você fica distraída, porque vai vir uma notificação. E o escrever é bom, a gente retornar à escrita, sabe? Às vezes a gente vai ter até mais inspiração na hora de falar. Eu não sei você, eu escrevendo com uma caneta diferente de escrever. Então, sempre tem um caderno específico, onde até na hora do seu devocional, você anota o que Deus fala contigo. Amém? Então, o primeiro o desejo de construir alguma coisa é legítimo. O desejo de construir é legítimo. Eu falei ontem na live do Casa de Isabel, que antigamente eu amava Deus e eu dizia assim: Deus, não mais os meus sonhos, mais os teus sonhos. Eu entreguei todos os meus sonhos, e realmente isso é verdade. E eu passei um tempo sem sonhar, porque eu achava que era até pecado sonhar. Sonhar com algo, sabe? Com um bem, ou sonhar com uma viagem, ou sonhar qualquer coisa que eu quisesse. Eu achava que era errado, porque eu já tinha entregue a minha vida para Jesus e não podia mais sonhar. Agora eu vivi os sonhos de Deus. E isso é muito lindo, viver os sonhos de Deus é maravilhoso. Mas Deus nos deu capacidade para sonhar. Ele nos deu capacidade para traçar, inclusive, caminhos. Porque a Bíblia diz o seguinte: você faz o plano, quem que dá a resposta? É Deus. Mas você tem que fazer. Deus, Ele não fez assim, calma, vocês vão ficar tudo dentro de casa e eu vou resolver tudo para vocês. Não, Ele nos deu um cérebro que é incrível. Ele nos deu uma mente incrível, inteligente, que a gente não usa nem 3% dela, tá? Que a gente não utiliza aquilo que a gente tem. Muitas vezes a gente atrofia até a inteligência que Deus nos deu. A gente muitas vezes esquece. E eu quero declarar para você: volte a sonhar. Volte a sonhar. Eu quero conhecer tal país. Volte a sonhar. Eu quero fazer isso. Eu quero, sabe, tem muita gente que não está mais vivendo, está sobrevivendo. Não vive mais. Então o desejo de construir algo é legítimo. Fazer um plano é legítimo. Porque ele fala o que aqui no versículo? Qual de vós querendo edificar uma torre? Então é legítimo querer construir coisas. Construir uma casa. Sabe, às vezes planejar uma faculdade para os filhos. Uma faculdade para você mesma. Planejar um casamento. Sonhar com uma família. Isso é muito legítimo. Todos nós temos sonhos e propósitos. Sabe, servir a Deus com excelência.
construir uma família sólida, viver um ministério frutífero, ser alguém relevante no reino. Gente, ninguém chega para Deus e fala: eu quero ser infrutífero. Não. Eu quero ter o propósito de frutificar, de ser alguém que é saudável, tem saúde. Quem é saudável frutifica. Quem é saudável é natural. Uma família saudável, ela frutifica. Uma mulher saudável. O problema não é o querer construir, mas ignorar o que essa construção vai exigir. Igual assim, eu tô com muita vontade, pro desespero de muita gente que está do meu lado, eu tenho muita vontade de fazer nutrição. Muita vontade. Diz o Telmo que se eu fizer nutrição, eu vou almoçar numa mesa à parte. Porque ele disse que não vai dar para aguentar, porque eu estou dando pitaco toda a vida no almoço deles. Mas eu já mudei bastante coisa lá em casa. Mas eu estava pensando, será que a minha vida comporta uma faculdade? Comporta eu ir para um lugar? Comporta acessar de novo aulas? Então eu estou calculando. Talvez eu vou fazer alguns cursos específicos, mas não vou fazer a faculdade. Apesar de eu estar amando essa área de nutrição, estudando bastante sobre isso. Quantas de nós começam a planejar sem calcular se você tem condições de concluir essa obra? Quantas de nós carregam coisas mal terminadas? E eu sempre digo que não basta ter boas intenções. Muitos começam animados e param no meio do caminho, porque não tinham condições para terminar. A gente fala aqui, lá em casa que o Telmo é mais corajoso e eu sou mais pé no chão. Então o Telmo, ele vai. E é engraçado que quem é corajoso, por exemplo assim, quem é o corajoso, o valentão que vai na frente, ele acerta e erra. Ele acerta ou erra. Se é uma necessidade, precisava de uma decisão e aquela decisão está certa, ok, glória a Deus. Mas se aquela decisão foi precipitada e aconteceu alguma coisa no meio do caminho, tem que ter conserto. E aí eu sou aquela do vamos esperar, vamos comprar a passagem tal, mas vamos esperar. Daí aparece uma outra situação, falei vamos esperar. E ele fica agoniado. Mas eu sempre falo que também a Bíblia diz que quem espera demais não planta, nem colhe, não faz nada. Né? Se ficar esperando muito, você não faz nada. Mas tem aqui um equilíbrio. Você precisa calcular se você tem condições de começar e terminar. Se a sua vida comporta, se aquilo ali encaixa com a tua estação hoje, com quem você é hoje. Segundo, é necessário sentar e calcular. Não se assenta primeiro e calcula as despesas. Jesus nos faz um convite hoje. Você talvez disse sim hoje para algo que você não calculou. Você disse sim nos últimos tempos para coisas que você não calculou. E agora a torre está pela metade e você não tem condições de terminar. O Senhor está falando para mim e para você: calcula, pensa se você tem condições de concluir. E umas perguntas que eu acho importante a gente perguntar assim, o que isso vai exigir de mim? O que essa decisão vai exigir de mim? E agora não só de mim, o que essa decisão vai exigir da minha família? Eu conversei com uma mulher semana passada, estava desesperada. Ela trabalhava o dia todo e no trabalho, para ela conseguir ser promovida, ela precisava de uma pós-graduação. E tinha mais um curso e ela abraçou. Ela não calculou. Quando ela se deu conta, a família dela estava completamente abandonada, porque ela trabalha o dia todo e as noites que ela podia estar em casa, ela não estava mais. Ela achou que ela poderia dar conta de sexta-feira, chegar 10h40 da noite em casa e passar o sábado e domingo em casa. E quando ela viu, uma filha adolescente estava dentro do quarto se cortando. E ela disse para mim: onde foi que eu errei? E eu falei para ela: talvez a sua família não suportou a construção dessa torre.
E uma coisa que a gente precisa se perguntar é assim, isso aqui é muito importante. Será que eu estou disposto a pagar o preço por isso? É uma pergunta que eu tenho me feito muito ultimamente. Quando a gente tem muitos acessos, muitos convites, muitas portas abertas, será que eu estou disposta a pagar o preço por isso? Hoje eu recebo mais de... quantos convites? Mês, ano. Mês, sim. Hoje eu não tenho um telefone que a pessoa chega lá e me convida para nada. Mesmo eu não tendo isso, eu recebo muitos convites para ministrar em muitos lugares. E tem convites que são assim, que eu até penso, meu Deus, que maravilhoso que seria. Mas eu estou disposta a pagar esse preço? De deixar minha casa, de deixar minha filha com 10 anos agora que precisa tanto de mim. E olha outra pergunta que a gente tem que fazer. Eu tenho maturidade emocional, espiritual e relacional para entrar nisso? Eu seguro o tranco? Será que eu vou dar conta disso? Eu vou dar conta? Eu lembro de uma vez uma pessoa que estava aconselhando e de repente ela começou a ficar mal no aconselhamento. Não tinha estrutura emocional para aconselhar, espiritual. Às vezes aquilo que a gente precisa se perguntar, será que eu estou madura o suficiente para viver isso? Eu vou falar para vocês uma coisa, viver a vida de Deus, a vontade de Deus exige cálculo. Senta e calcula, renúncia, compromisso, tempo, fé constante, e a emoção não está junto. A emoção não vai com você. Algumas ideias para a gente aqui, ó. Antes de assumir um ministério, pergunte: eu estou disposto e pronto a servir, mesmo sem reconhecimento? Eu estou disposto, por que eu estou servindo? Antes de casar, eu estou pronta para amar sacrificialmente? Me sacrificar? E antes de dizer sim a um chamado, eu estou pronto para a cruz? Ou só estou pronta para o palco? Eu estou pronta para renunciar? Ou eu estou pronta só para viver coisa boa com Deus? Afinal Deus é bom. Terceiro, uma coisa que você tem que se perguntar: o que eu tenho nas minhas mãos? E eu vou dar 2 segredos que têm me balizado muito nesse tempo. Não dê o passo maior do que você consegue. Quando a aba começou a crescer, quando a gente saiu do hotel em 2014, que a gente primeiro se reuniu no hotel e depois a gente foi para um lugar bem pequeno. Eu falei: Telmo, que lugar pequeno. Cabia sei lá quantas pessoas. 100, eu acho. 150. Aí eu falei: Telmo, que é isso? Ele assim: não, eu não quero dar o passo maior, eu quero dar um passo. Eu lembro que em 10 meses encheu, a gente teve que ir para outro pavilhão, que eu também achei pequeno. E ele falou, e naquele pavilhão ficamos mais 10 meses. E fomos para a Avenida Centenário. E eu falei: o nosso ministério não pode ser reformar pavilhão. Porque ele chegava num pavilhão todo destruído e ficava lindo. Várias igrejas começaram a alugar os pavilhões que a gente deixava, porque a gente estava pronto. Eu falei: o nosso chamado não pode ser de arrumar pavilhão para os outros. A gente tem que entender e dar o passo, né? Mas ele sempre me ensinou isso, a dar o passo conforme aquilo que nós temos. Porque você não vai cair, você não vai se machucar. E outro segredo que eu aprendi é também a não se diminuir para caber em lugar nenhum. Não se diminua. E eu vou repetir: não se diminua. Muitas de nós têm problemas do que nós carregamos, não sabemos o que carregamos porque nos diminuímos o tempo inteiro. Quer ver um exemplo? Que roupa linda. Ai, comprei no brechó na promoção. Você gostou desse casaco aqui? Bonito, né? Vou falar de onde ele é. Zara, na promoção, jogado no chão. Achei assim, ó, parece um casaco. Quando eu levantei, sacudi a poeira dele. É esse aqui que vai para mim. Quantas de nós tentam se diminuir para caber em lugares, em conversas? Posso dar um conselho? Não tente se diminuir.
Não ande também aquém daquilo que você foi chamado a andar. Então saiba o que você carrega, saiba o que você tem. Talvez você vai chegar ali na torre, a gente só pensa assim, ai, não tem condições. Mas às vezes você vai se surpreender quando você parar para calcular. Você vai ver assim, ó, eu tenho condições, eu posso. Eu lembro que eu fui numa escola de missões uma vez, e eu fazia pulseirinha coloridinha para ajudar no recurso da casa. A mulher é criativa, e lá tinha uns 500 alunos, e começou a espalhar uma para as outras. Ela vende pulseirinha, ela tem umas pulseirinhas bem bonitinhas. E Deus me dava umas criatividade. Eu lembro que eu pegava, gente, eu ia nesses material de construção, eu pegava aqueles arame. Do arame eu fazia uma pulseira, enchia de miçanga, tudo, e as cores assim, ó, ficavam lindas, e dava tudo certo. Aí chegou um dia, um americano chegou na escola para dar aula, e eu estava sem telefone na época, e tinha recém lançado o iPhone 4. E aí eu falei com até o Dimitri, que congrega com a gente aqui. O Dimitri fala inglês. Eu falei, Dimitri, fala com esse rapaz americano, pergunta para ele se ele não quer me vender o iPhone dele, porque ele vai voltar para os Estados Unidos. E ele vende o telefone dele para mim, eu pago aqui, e ele compra um novo para ele lá nos Estados Unidos, porque tinha recém lançado. O Dimitri falou com ele, esse rapaz topou. Ele, tá, vou vender para ela. Deixa então, espera mais na hora de eu ir embora, porque eu não quero ficar sem telefone até eu ir embora. A hora que eu for embora, eu apago o telefone, dou para ela. Daí eu disse, tá, mas quanto que é? Pergunta para ele, porque eu não sei se eu tenho dinheiro. E foi tão legal, que ele deu o valor que era realmente, naquela época era 400 e poucos reais. É 400 e poucos reais, isso. Não, minto. Era 400 e poucos dólares, mas o dólar era 2 por 1. Daí eu sei que o celular ficou por 800 reais. Lá fui eu pro meu dinheirinho das pulseirinhas. E eu fui assim, ó, ai, porque eu tinha que calcular? Não tenho, certeza. Porque eu jogava todo o dinheirinho dentro do saco plástico. Não tenho. Gente, quando eu fui contar o dinheirinho, eu tinha 800 reais para pagar o celular. Eu lembro que foi uma sensação tão boa. Eu falei, meu Deus, com o meu suor, com meus dedos furados, porque os dedos tudo furados, comprei meu primeiro celular. Agora pasmem vocês. Ano retrasado, uma moça dos Estados Unidos me acha na internet e começa a me entregar a palavra profética. E ela é do reteté, ela é do fogo e papapá e tal. E eu não sei como que eu me conectei com ela, porque são tantas pessoas. Aí ela assim, deixa eu fazer uma chamada de vídeo, eu quero apresentar meu marido para vocês, mas meu marido é americano. Eu falei, tá. Quando ela faz chamada de vídeo, o marido dela foi o cara que vendeu o celular para mim. Diante de Deus. Na hora que eu olhei para ele, o nome dele é Mark. Eu falei, Mark? E ele, yes, mas ele não me reconheceu. Daí, aí eu fui explicar para ele, né? Eu disse assim, olha, eu sou aquela pessoa lá. Daí ele, sim, eu lembro. Aí ele começou a falar inglês e ela traduzir. E eu falei, meu Deus, como que Deus faz as coisas? E aquele dia eu tive essa sensação de parar para calcular, e eu tinha condições. Eu quero dizer para você que você vai se surpreender, porque você vai parar para calcular e você vai ter o suficiente. Às vezes você está vivendo aquém daquilo que Deus te chamou. Quando essa reunião começou, se ela começasse com tudo isso aqui, talvez eu ia dizer, não tenho recurso, Senhor. Mas Deus, Ele foi tão bom comigo, que Ele começou com 10, eu tinha recurso para 10. Aí depois Ele aumenta, Ele me deu recurso para 100. Ele vai dando recurso à medida que nós vamos sendo obedientes. Então aquilo que você tem na sua mão, por favor, para calcular, você vai se surpreender. E quarto, começar é fácil, terminar é honra. E eu vou repetir, começar é fácil, terminar é honra. As coisas que nós deixamos inacabadas na nossa vida, muitas vezes são desonras. A gente desonra quem confiou. Eu gosto muito de algo que o Telmo faz. Eu digo que o meu marido, ele é para mim um exemplo de integridade. O Telmo é muito íntegro. Ao ponto de que ele se prejudica e nos prejudica
para manter a palavra, no sentido que a gente fica sem e Ele assume a palavra dele. Eu lembro de querer, eu mesma querer desistir de algumas coisas que eu tinha dito sim na emoção e não conseguir sustentar. Ele me dizer, pois agora você vai pela palavra que você deu, para honrar. E ele sempre fala isso, jurar com dano. Porque às vezes você falou uma palavra que vai ser dano para você, mas você vai até o fim. Eu achei que ia ser melhor. Pois é, mas não foi, mas agora eu vou. Eu não achei que eu ia servir tanto. Pois é, mas vai servir. Isso até ensina a gente a dizer sim e não depois. Então, comece, mas honre o que você começa. A gente está vivendo num tempo onde as pessoas não têm responsabilidade com o que falam. Eu disse aquela hora, mas agora eu não vou mais. Gente, isso me dá meu sangue talha na minha veia. Se você deu a palavra que você ia, agora você vai. Amém? Honra até o final. Sabe que às vezes a gente tinha uma pessoa perto da gente que a gente nunca podia contar com ela. A gente só dizia assim, se ela vier, a gente faz isso. Mas não podia contar, porque ela dizia, não, eu vou, conta comigo, não aparecia. Aí nós já tínhamos um plano B, ela não veio, então vamos fazer. Que você não seja uma pessoa que desonre sua palavra, seu compromisso. Que as pessoas olhando para você não digam assim, não, o que ela falou, não se escreve. Deus o livre. Em nome de Jesus, que você não seja isso. Que você seja uma pessoa, olha, talvez não se comprometa tanto, mas o que você se compromete, pode confiar. Que a sua palavra seja melhor do que qualquer assinatura. Porque a palavra diz, não podendo acabar, todos os que virem começaram a zombar. Muitos começam empolgados, mas não perseveram. Fé rasa não sustenta uma vida profunda. E aqui eu termino. Talvez hoje o Senhor vai nos colocar. A gente estava tudo assim, Senhor. E o Senhor fala, filha, senta. Vamos organizar a tua vida. Muitas mulheres aqui vão precisar sentar e calcular o tempo que você gasta em rede social, o tempo que você gasta em algumas coisas. Calcula. Começa a pôr em ordem a sua vida, organiza a sua vida. Tem mulheres que compram livros, mas não leem livros. Vou dar uma dica para você. Toda vez que eu pego o livro, eu tenho que ler um capítulo inteiro. Eu não posso terminar o livro sem ler um capítulo. E se você ler um capítulo por dia, fica leve, você vai conseguir terminar vários livros, crescer no Senhor. O que falta muitas vezes para nós é organização. É sentar, calcular e organizar. Uma vida organizada flui mais facilmente. E eu declaro que você vai ser responsável com aquilo que Deus colocou na sua mão. Se é uma voz, se é o dom da escrita, se é um trabalho, eu não sei o que é. Que talvez você está negligenciando. Talvez tem mulheres aqui que têm um dom de falar outras línguas, outros idiomas. Você tem facilidade, mas você não está estudando. Deus já te deu algumas palavras, Deus já te direcionou para algumas coisas e você não está permitindo que aquilo que Ele te entregou floresça. Senta hoje para calcular e coloca essa torre para ser construída no poder do nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Que toda falsa humildade caia agora por terra. Que toda verdade venha à luz agora. Eu queria que você ficasse de pé. Para calcular as tuas escolhas. Talvez algumas coisas você vai precisar dizer assim, Senhor, eu acho que eu vou só concluir aqui pela honra, mas eu tenho direções novas. Seja fiel àquilo que o Senhor colocou na sua mão. Eu imagino quantos dons e talentos tem aqui, quanta graça, quantas coisas distribuídas que o Senhor te entregou. Mas quantos talentos enterrados, tantas coisas que... E aí você ainda se sente muitas vezes, parece que travada. O Senhor vai destravar isso hoje aqui em nome de Jesus. Tem pessoas aqui, o Senhor me mostra que quando você começa
em direção do seu chamado, em direção daquilo que o Senhor colocou na sua vida, você começa a enfrentar muitas batalhas e você desiste. Começa a ter como se fosse retaliações e você tem medo. O Senhor está te fortalecendo hoje, para que você seja forte e corajosa para obedecer ao Senhor nesses dias. Que você possa hoje chegar em casa, ou até amanhã, se assentar, pegar um caderno e começar a organizar algumas coisas, organizar a sua vida. O que você deve fazer, o que você não deve fazer. Talvez você vai ter que dizer para algumas coisas, ou pessoas: olha, eu não fui chamada para isso, eu falei na hora da emoção, eu não tenho estrutura, eu não consigo. Para que nós sejamos sinceras ao carregar aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, e responsáveis, e não de uma maneira imatura, mas de uma maneira madura, porque vai frutificar, e vai ser lindo o que Deus vai fazer. Eu declaro sobre essa igreja uma onda de maturidade, de sabedoria. Eu declaro sobre a sua mente, que a sua mente é capaz de organizar, de calcular. Sabedoria nas escolhas, nas decisões. Tem tanta frustração aqui de decisões erradas, tantos desencaixes, desencontros. O Senhor está agora organizando aqui, porque existem algumas organizações que só o Espírito Santo faz, e o Espírito Santo começa a organizar agora, organizando você. Eu vejo uma paz invadindo esse lugar aqui. É uma paz que invade, e a paz vai começar a organizar. Algumas mulheres, Deus vai falar: ei, para de trabalhar tanto, você está trabalhando demais. Já não é mais tempo de você estar onde você está trabalhando tanto. Algumas Ele vai dizer: ei, volta para casa. Outras Ele vai dizer: ei, abre isso aqui, porque eu estou te dando graça nesse negócio. O Senhor vai começar a trazer sabedoria para você. Olha, enquanto eu estava aqui hoje, eu tive uma direção de Deus para a minha vida, para algo que vai acontecer, que eu não tinha pensado. Eu estava distraída. Quando eu cheguei aqui em cima hoje, durante o louvor, o Senhor falou assim para mim: filha, sabe isso? Eu falei: sim, pai. Você vai fazer assim, assim, assim. Ele me deu uma palavra. Eu saio daqui hoje alinhada. Sabe, Deus me deu uma direção, e é tão maravilhoso quando Deus nos dirige. Quando a gente não está distraído nas coisas que estão acontecendo. Talvez existem coisas que já estão acontecendo na sua vida, mas você está distraído e não está conseguindo enxergar. Que haja mesmo um cair de escamas nos olhos, para que você veja claramente. Eu declaro isso aqui, que você comece a enxergar claramente aquilo que Deus quer fazer, em nome de Jesus. Essa palavra falou com você? Levanta a mão aí onde você está. Nós vamos orar juntas agora. Hoje eu não vou chamar aqui, porque eu acho que essa palavra é para todas nós. Essa palavra, ela me pegou. Eu tenho parado mais para calcular, pensado mais, não agido na emoção. Então que você possa ser encharcada agora com a presença de Deus, e ser levada a um lugar de maturidade, de entendimento, no poder do nome de Jesus. Quando Jesus fala ali em Lucas, ele fala sobre calcular por conta da torre, mas ele também dá outro exemplo. Ele diz assim: olha, qual rei que tendo uma guerra contra ele não vai ver se ele consegue vencer com 10 os 20, ou ele vai ter que mudar, ele vai botar uma delegação para tentar fazer as pazes. Às vezes existem algumas guerras que você vai precisar discernir se é para você ir realmente lutar ela, ou você fazer as pazes antes que ela aconteça na sua vida. E isso também é calcular. Quantas vezes você vai conversar com seu marido, sim, ele tem 20 mil, você tem só 10 mil recursos para falar alguma coisa. Você acaba perdendo até, e aquilo talvez que você queria causa mais mal do que bem para sua casa, com a parentela, com a família. O Senhor está falando para algumas pessoas aqui: existem guerras que é melhor não lutar. Faça as pazes antes dela acontecer. Talvez o melhor caminho é desarticular a guerra, e com uma delegação conversar. O Senhor está ministrando sabedoria nessa noite.
Que você possa sair desse lugar cheia da glória de Deus, cheia da presença de Deus. Que você possa sair daqui com graça e cura para esse tempo. Eu queria que você levantasse as mãos para a sua casa. Para a sua casa. Isso. Levanta a mão. Vê onde que é mais ou menos a localização da sua família. Em nome de Jesus. Comece a liberar sobre a sua casa. Comece a pedir: Senhor, organiza minha casa, Pai. Me ajuda, Senhor, a trazer organização. Quantas casas, Senhor, estão bagunçadas, Pai. Gavetas entulhadas. Relacionamentos machucados, Pai, desorganizados. O filho no lugar da mãe. A mãe no lugar do filho. Senhor, as autoridades dentro de casa não exercendo seu papel de autoridade. Em nome de Jesus, Pai, começa a